Senhor, meus irmãos. Para quem não me conhece, eu sou o irmão Alair Bento Proença, eu que sou professor de Escola Bíblica Dominical e pertenço à Igreja Assembleia de Deus da cidade de Porto Velho, Rondônia. E este aqui é o canal EBD Levado a Sério. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo e não se esqueça de inscrever e ativar o sininho aí, ó. Para você que já está acostumado aí no canal, deixe o seu like, que isso estará colaborando, contribuindo com o crescimento do mesmo. E vamos então à nossa aula desta semana. Que Deus abençoe a cada um dos nossos irmãos. Vamos iniciar a nossa lição de número 9. Esta lição que será realizada no dia 2 de junho de 2019. Isso mesmo, estamos no segundo trimestre desse mesmo ano. E o título, é a Arca da Aliança. Mas não podemos esquecer do texto áureo. O texto áureo que diz: pendurarás o véu debaixo dos colchetes e trarás para lá a arca do testemunho, para dentro do véu. O véu vos fará separação entre o santo lugar e o santo dos santos. Êxodos, capítulo 26, versículo 33. Não podemos esquecer também da verdade prática. Por meio de Cristo Jesus, podemos encontrar-nos com o Deus Santo e Misericordioso. Meus irmãos, o que temos aqui é uma lição maravilhosa, Nós analisamos de maneira compartimentada o espaço do tabernáculo, passamos pelo pátio, pelo lugar santo e chegamos no lugar santíssimo, ou Santo dos Santos. Quando encontramos esse lugar santo, lugar santíssimo, o Santo Santo, nós temos um objeto, que será o nosso objeto de estudo. Esse objeto é a Arca da Aliança. Ela que ficava, sozinha ali nesse lugar santo, ou seja, no lugar santíssimo, ou Santo do Santo. O que temos aqui é o seguinte: nós veremos algumas lições espirituais que há de edificar nossas vidas. Isso mesmo, aqui nessa presente lição dessa semana. Pois bem, após a cortina, ou véu, ficava o Santo dos Santos. O único utensílio do Santíssimo, era a Arca da Aliança e seu propiciatório, que é a tampa que cobria esta arca, tampava, que estava justamente no Santíssimo, cujas medidas formava, uma caixa ali, uma caixa que tinha as suas medidas de 1,25, por 75 centímetros de largura e 75 centímetros de altura. Este móvel, que representa a presença de Deus no meio do povo de Israel. Entende-se que como apenas uma peça, pois o propiciatório ali, essa tampa, que era parte integrante da arca, ela que foi construída ali, essa caixa foi construída de madeira de acácia ou madeira de cetim e revestida de ouro. Isso mesmo, ela era revestida de ouro por dentro e por fora. A sua tampa, o propiciatório, era totalmente de ouro e estava encimado por 2 querubins que tinham suas frontes voltadas para baixo, como se estivesse olhando para o fundo da caixa. Suas asas estavam abertas e tocavam-se como se estivesse dando as mãos. Dentro da arca estava contida as tábuas da lei, recebidas por Moisés no Monte Sinai, o vaso contendo o maná, fornecidos aos israelitas no deserto, e o cajado de Arão, que havia florescido. Isso representava, para aquele povo a presença de Deus, que guiava-os, protegia-os e dava-lhes vitória.
tipificava Cristo como o pão da vida e o nosso sumo sacerdote perfeito, que guardou a lei em seu coração. Pois bem, somente o sumo sacerdote, isso mesmo, somente o sumo sacerdote poderia entrar no Santíssimo. E só poderia entrar uma vez ao ano. Levava o sangue do sacrifício para aspergir o propiciatório. Essa que era a parte final daquele ritual sacerdotal que servia para restaurar a comunhão do homem com Deus. Jesus, o nosso sumo sacerdote perfeito, ofereceu-se em completo sacrifício expiatório por nós. Entrou no santuário celestial levando seu próprio sangue. Dito isto, convido-o a pensar maduramente sobre a fé cristã. Vamos ao primeiro tópico? Esse primeiro tópico que traz por título a descrição da Arca da Aliança. Está contido ali no livro de Êxodos, capítulo 25, versículo 10. Vamos aos nomes da arca. A designação hebraica dada à arca significa cofre, casa de madeira ou baú. Nas Escrituras Sagradas, diferentes nomes edificam esse precioso objeto. A arca de Deus, a arca do Senhor, a arca da aliança, a arca do testemunho. Essa que era uma peça mais valiosa e importante do tabernáculo, porque ocupava o primeiro lugar na vida espiritual de Israel. Isso mesmo. Ele ocupava o primeiro lugar da vida espiritual deste povo que representava o Senhor Deus aqui na terra. Existem na Bíblia mais de 20 diferentes designações para a arca. Essa arca retangular de madeira de acácia era banhada a ouro e coberta por 2 querubins alados, que se estendiam um de frente para o outro. Sob aquelas asas estava o propiciatório, e no dia da expiação era ali que o sumo sacerdote aspergia o sangue dos sacrifícios para a propiciação e expiação dos pecados. E era expiação do pecado de todo o povo. Lógico que antes dele entrar ali, ele teria que fazer expiação do seu próprio pecado, porque se ele entrasse ali em pecado, com certeza ele seria morto no processo. Vamos então ao termo hebraico frequentemente utilizado para descrever a arca. É Aron, que também pode ser traduzido como baú ou caixão. A Bíblia faz referência à arca de algumas formas diferentes, tais como a arca do Senhor, lá em Josué capítulo 4, versículo 11. A arca de Deus, 1 Samuel capítulo 3, versículo 3. A arca da aliança, Números capítulo 10, versículo 33. A arca do testemunho, Êxodo capítulo 25 e versículo 22. A arca da tua fortaleza, Salmos capítulo 132, versículo 8. Arca santa, o 2 Crônicas capítulo 35, versículo 3. Ela tinha vários nomes, só que o significado era o mesmo. Era a presença de Deus no meio do povo de Israel. Vamos então à construção da arca. O objeto mais valioso e santo do tabernáculo, a Arca da Aliança, foi construída de maneira especial. Uma madeira de cetim ou acácia e revestimento com ouro puro. Tanto por dentro quanto por fora foram os materiais nobres usados para a construção desta peça. A sua forma era retangular e suas medidas eram de 2,5 côvados de comprimento e 1,5 de largura e 1,5 de altura. No total, de 1,25 m de comprimento e 75 centímetros de largura por 75 centímetros de altura. Lembrando que esses são os valores aproximados. Como falamos na aula passada,
essa medida, que era a medida onde? Do cotovelo até o dedo médio. Deu para vocês lembrarem? Essa madeira de acácia, não ficava exposta. E o que se podia ver era o dourado da arca. A imagem faz uma perfeita tipologia das duas naturezas de Jesus Cristo. Isso mesmo. O verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Essa doutrina é uma das mais importantes da fé cristã. Preste bem atenção. A madeira, que representa a parte humana, porque na grande realidade a madeira, por mais boa que ela seja, ela apodrece. Ela se consome com o tempo. Diferente do ouro, ele permanece brilhante, permanece brilhando. Ele não perde o seu brilho, continuamente brilhando. Ou seja, Deus permanece Deus da mesma forma que ele era antes, que ele é hoje e será eternamente. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Salvador, Jesus Cristo. A Arca da Aliança, meus irmãos, simboliza os dois lados da pessoa de Jesus em Israel. Lado filho de Maria e o lado filho de Deus. O lado natural e o lado divino. O lado celestial e o lado terreno. A Arca da Aliança, um símbolo das duas naturezas de Jesus, a madeira aponta para o Filho de Deus 100% homem, 100% filho de Maria. Afinal, saiu do ventre dela. Isso mesmo, saiu do ventre de Maria. Mas ele também é filho de Deus, 100% homem. Filho de Deus, 100%, mas homem. No Isaías capítulo 53 e versículo 1, fala sobre essa madeira de acácia. A árvore de acácia, em virtude da sua presença maciça no tabernáculo, aos olhos dos hebreus, era vista como uma árvore sagrada, uma árvore protegida do Eterno, uma árvore, portanto, muito respeitada. Essa árvore exala um perfume agradadíssimo, Suas flores revelam vida, flores perfumadas. A madeira de acácia revela a suavidade de Jesus, o cheiro suave da presença dele. O ouro cobrindo a madeira aponta para Jesus Cristo, 100% Filho de Deus, 100% divino. Revela o Filho de Deus protegendo o Filho de Maria. Por detrás do homem chamado Jesus encontrava-se o Filho de Deus, Deus Filho. O ouro cobrindo a madeira aponta para a divindade eternal que encontrava-se do Filho de Maria, a madeira. O símbolo das duas naturezas de Cristo. O ouro simboliza a divindade de Jesus e a madeira sua humanidade. Símbolo da plenitude da presença de Deus entre o povo judeu. A arca aponta para uma verdade revelada no Novo Testamento acerca do nosso Salvador. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, Cristo é o Emanuel, isto é, o Deus conosco. O Verbo que se fez carne habitou entre nós. O apóstolo Paulo ainda escreve: e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. É uma verdade consoladora saber que hoje temos à destra de Deus o sumo sacerdote que sabe o que se passa com a nossa vida e ainda compadece-se por ela. Portanto, não hesite em chegar ao trono da graça com confiança. Entenda o que as duas naturezas de Cristo, paralelamente à plena divindade e a humanidade de Jesus. A terceira e a quarta afirmações necessárias da cristologia bíblica são que na encarnação as naturezas divina e humana permanecem distintas e as naturezas são completamente unidas em uma pessoa. A melhor evidência dessas duas realidades
são as passagens da Escritura nas quais a glória divina e a humildade humana de Jesus são apresentadas juntamente. Em Isaías capítulo 9, versículo 6, em Lucas capítulo 2, versículo 11, em João capítulo 1, versículo 14, em Romanos capítulo 1, versículo 3 ao versículo 4, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 8, em Gálatas capítulo 4, versículo 4 ao 5. Esses versículos apresentam um profundo mistério do eterno e infinito Filho de Deus, adentrando no tempo e no espaço e assumindo a natureza humana. Não existe pensamento mais grandioso no qual possamos ponderar do que esse, segundo o pensamento filosófico grego. A matéria é má e o espírito é bom. Portanto, é inadmissível pensar que Deus sequer assumiria um corpo humano. Mas, em Colossenses capítulo 2, versículo 9, Paulo refuta esse falso ensino, salientando a realidade da encarnação de Cristo. Jesus não era apenas plenamente Deus, mas plenamente homem também. Cristo possui a plenitude da natureza e dos atributos divinos. Segundo tópico, o propiciatório da arca. Êxodo capítulo 25, versículo 17 ao versículo 21. A tampa da arca. A tampa de madeira de acácia que ficava sobre a arca era denominada propiciatório. Ela era adornada com a figura de 2 querubins de ouro, um em frente do outro. Suas asas permaneciam abertas e voltadas para o centro da arca. Era uma obra belíssima. Esse propiciatório era a tampa de ouro maciço que foi encaixada na arca. Suas duas extremidades foram formadas 2 querubins de ouro maciço, da mesma peça. Olhavam ao propiciatório e suas asas formavam uma cobertura sobre a luz, ou seja, sobre a Shekinah, que brilhava entre os querubins. O ouro batido representa o sofrimento de Jesus, como também o próprio propiciatório representa Jesus, nosso propiciatório. Propiciação é a ação ou efeito de tornar propício. A doutrina bíblica de propiciação não é que ela aplaca um Deus vingativo, mas sim que torna possível para um Deus de amor e justiça, em retidão com sua própria santidade. E de acordo com ela, abençoar o pecador, arrependido e crente em Cristo. Os querubins representam a supremacia divina sobre os poderes naturais. Onipotência, que descanso para o homem que confia naquele poder. Os 2 querubins representam também as 2 testemunhas citadas em Apocalipse, no capítulo 11. Vejamos. E deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. E darei poder às minhas 2 testemunhas, a profetização por 1260 dias, vestidas de saco. Essas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhe dizer fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova. Nos dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda a sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. Apocalipse capítulo 11, versículo 2 ao versículo 6. Então, sabemos que representa 2 pessoas. Uma tem o poder para fazer parar de chover, e a outra tem o poder para transformar água em sangue. Isso nos faz lembrar dos 2 homens, profetas, Elias e Moisés. Afinal,
Um foi usado para transformar água em sangue e o outro para parar as chuvas durante 3 anos e meio. Exatamente por isso que vemos um sinal imponente. Jesus, a verdadeira arca, estava com os 2 querubins. Em Marcos capítulo 9, versículo 4. E apareceu-lhes Elias com Moisés e falavam com Jesus. Os querubins de ouro olhavam não para fora, para ver a perversidade de Israel, mas sim para o propiciatório, espargindo com o sangue que fez expiação e que, segundo propósito divino, é lugar de encontro dele com o representante do povo. Assim, o propiciatório é o símbolo de Cristo crucificado, o lugar de encontro entre Deus e os homens. Como o sumo sacerdote aspergiu o sangue do sacrifício do propiciatório no dia da expiação, assim Jesus aspergiu o seu próprio sangue no propiciatório do céu. Trono de Deus, que trono de juízo se tornou em trono de graça. Os pecados ficam cobertos. Os querubins olhavam as tábuas da lei através do sangue. Assim Deus nos vê através do sangue do seu Filho Jesus. A lei ficou coberta e escondida. A expiação significa cobrir no hebraico. Os nossos pecados são cobertos. O juízo suspenso e a sentença anulada. A lei satisfeita e o pecador salvo. Graças a Deus. Gálatas capítulo 3, versículo 13. A graça reina. Romanos capítulo 3, versículo 25. Vamos aqui à simbologia da tampa da arca. O sentido simbólico da tampa era o de cobrir algo valioso, figura de proteção aos elementos que estavam no interior da arca, as tábuas da lei, a vara que floresceu e um vaso com maná do deserto. Cabe-se dizer aqui que este vaso era de ouro. É preciso ressaltar que a palavra grega usada para propiciação em Hebreus tem o significado de trono de misericórdia. Logo, o propiciatório da arca remonta ao valor misericordioso do sangue da expiação oferecida pelo nosso Senhor. Conforme o apóstolo Paulo escreveu, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 24 ao versículo 25. A Arca da Aliança. O baú contendo as 2 tábuas de pedra escritas com os 10 mandamentos era o objeto mais sagrado, o tabernáculo, e depois do templo em Jerusalém, onde foi colocado em uma área interna chamada de Santo Santo. Também dentro da arca estava o pote de ouro de maná, tal como foi promovido por Deus nas peregrinações do deserto, e o bastão de Arão, que brotou e produziu amêndoa. No topo da arca havia uma tampa chamada de propiciatório, sobre o qual repousava a nuvem ou o símbolo visível da presença divina. Aqui é o lugar onde Deus se sentaria e de onde dispensava misericórdia ao homem, quando o sangue da expiação era aspergido ali. Em Êxodo capítulo 25 ao 17 diz: um assento de misericórdia. Para cobrir ou espalhar-se, porque por um ato de perdão os pecados são representados como cobertos, de modo que não mais aparecem nos olhos da justiça divina, para desagradar, irritar e pedir castigo. A pessoa do ofensor é coberta ou protegida do golpe da lei quebrada. Ou seja, depois que você se arrependeu, depois que Cristo perdoou o seu pecado, depois que Deus perdoou o seu pecado, ele vai para o mar do esquecimento. Esse propiciatório era feito de ouro puro. Era propriamente a tampa ou cobertura daquele vaso tão bem conhecido pelo nome da Arca da Aliança. E antes disso, o sumo sacerdote deveria borrifar o sangue dos sacrifícios expiatórios no grande dia da expiação.
E foi nesse lugar que Deus prometeu conhecer o povo, pois lá ele morava e havia o símbolo da presença divina. No Novo Testamento, meus irmãos, o próprio Cristo é designado como a nossa propiciação. Paulo explica isso em sua carta aos Romanos, sendo justificado gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs do seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Romanos capítulo 3, versículo 24 ao 25. O que Paulo está ensinando aqui é que Jesus é a cobertura para o pecado, como mostrado por essas imagens proféticas no Antigo Testamento. Isso mesmo. Por meio da sua morte, por meio da morte de Cristo, a nossa resposta, através da nossa fé nele, todos os nossos pecados estão cobertos. Além disso, sempre que os crentes pecam, podemos nos voltar para Cristo, a qual continua a ser a propiciação ou cobertura dos nossos pecados. Isso une os conceitos do Antigo e do Novo Testamento, quanto à cobertura do pecado, como exemplificado pelo trono da misericórdia de Deus. O que temos que colocar em mente é o seguinte: isso aqui, na verdade, une o velho e o novo. Aquilo que está contido ali, quando falamos sobre a questão da Arca da Aliança, estamos falando sobre quem é o Cristo. Na verdade, era o Cristo do Velho Testamento, porque simboliza o Cristo, o nosso Jesus, do Novo Testamento. Mas vamos à simbologia dos querubins alados sobre o propiciatório. Os querubins representam simbolicamente a majestade divina e a deidade do Todo-Poderoso. São seres que também aparecem nas visões do profeta Ezequiel, lá em Ezequiel capítulo 4, e nas visões do apóstolo João na ilha de Patmos, Apocalipse capítulo 1. A função básica deles é a de proteger o trono de Deus. Por isso a imagem dos querubins reflete um aspecto protetor, ressaltando o compromisso deles de guardarem a lei de Deus. Assim, a misericórdia, a graça e fidelidade são virtudes presentes na arca, mostrando que Deus sempre se interessou em amar e proteger o seu povo. Fundidos à cobertura de ouro da arca, encontravam-se erigidos esses dois seres, em cada ponta e olhando um para o outro. Suas asas estavam estendidas para cima e sobre, formando um arco, os querubins associados com a majestosa glória da presença de Deus. Eles que encontravam-se também bordados nas cortinas do tabernáculo e no véu do Santo do Santo, pois esse era o lugar onde Deus estava presente com o seu povo. A Escritura apresenta os querubins como os sustentadores do trono de Deus e os guardiões do jardim do Éden e da árvore da vida. Nós podemos ver isso aí lá em Gênesis capítulo 3, versículo 24. A descrição detalhada sobre os querubins nos é fornecido por Cole. Isso mesmo. Estes eram mais provavelmente esfinges aladas com rostos humanos, a julgar pela visão de Ezequiel capítulo 1 e Apocalipse capítulo 4, bem como pelo uso do termo do Egito, embora os querubins sejam mencionados em Gênesis capítulo 3, versículo 24, não são descritos. Na Síria, a carubu, mesma raiz semítica, tem a função de guarda de templo. Em Israel, os querubins simbolizavam os espíritos que ministravam como servos e mensageiros de Deus. E por isso as imagens não eram uma violação, já que ninguém os adorava. Figuras de querubins bordadas em cores vivas eram encontradas por toda a volta da cortina interior do tabernáculo, de modo que sua presença sobre a arca não era uma incoerência isolada. O templo de Salomão possuía 2 enormes querubins de oliveira, cobertos de ouro, de 5 metros de altura, os quais pairavam sobre a arca. Este é apenas um dos muitos detalhes que o templo de Salomão era mais elaborado
do que os planos aqui esboçados para o tabernáculo. Mas, pela descrição de Cole, também, pelo que entendemos, os querubins serviam apenas como ornamentos e nunca como instrumentos para adoração. Uma vez que assim fossem, haveria uma contradição bíblica, já que há inúmeras proibições na palavra de Deus quanto à adoração de imagem de escultura. Temos aqui, em Êxodo, capítulo 20, versículo 4 ao 5, e fala: não farás para ti imagem esculpida nem figura abaixo, e nem acima do céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás diante delas, nem as servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou o Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Observe que não somente é proibida a adoração de imagens, mas também a sua construção, sob o risco de maldição divina, que visitaria a iniquidade. Iniquidade é aquilo, é uma referência à construção ou adoração de ídolos, tanto dos pais como dos filhos. Por várias gerações subsequentes, outro texto como pode ser consultado em Isaías capítulo 42, versículo 8, onde o Senhor não admite que a sua glória seja dividida com outros deuses ou com qualquer imagem de escultura. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não a darei, nem meu louvor às imagens esculpidas. Ou seja, esses querubins eram somente para adorno. Na verdade, não eram para ser adorados. Nunca passou na cabeça das pessoas ali que estavam ali o sentido de adoração desses querubins. Isso cabe salientar para os irmãos. Quando vê essa questão dos querubins ali, não se esqueça. Anjos não foram criados para ser adorados. Terceiro tópico, meus irmãos. Os elementos sagrados dentro da arca. Como mencionamos anteriormente, dentro dessa arca tinha 3 objetos. Isso mesmo. Esses objetos são os 10 mandamentos, que foram escritos em 2 tábuas, a vara de Arão, aquela que floresceu, e um vaso de ouro contendo o maná. Pois bem, vamos falar sobre as tábuas da lei. Pelo poder divino, Deus esculpiu em 2 tábuas a sua lei para Israel. O que acontece? Estamos nos referindo às segundas tábuas da lei. Como todo estudante da Bíblia sabe, a primeira que foi feita por Deus, quando o povo de Israel estava ali, adorando um bezerro de ouro, foi na ocasião quando ele passou ali, Moisés passou 40 dias ali no Monte Sinai, falando com Deus. Então o povo, acreditando que ele tinha morrido, fizeram para eles um Deus, ou seja, um bezerro de ouro, e estavam lhe adorando. Moisés ficou tão irado com a situação que ele acabou quebrando essas 2 tábuas. Nós sabemos também que essas 2 tábuas eram 2. Falamos sobre um contrato, uma aliança com o povo. Quando nós fazemos um contrato, todos nós sabemos que tem 2 partes. Uma parte para o comprador e outra parte para o vendedor. Quando se fala num contrato de venda. Mas quando falamos num contrato de obediência, um contrato onde você se coloca como servo de Deus, na verdade Deus tem aquela parte onde ele guarda e outra parte tem que ser guardada onde? No seu coração. Por isso que usa o termo aliança para 2 partes. Deus e Israel. Agora é Deus e as pessoas que estão servindo a Ele. Ou seja, se você serve a Ele, tem que guardar esse mandamento no seu coração. Pois bem, mas vamos falar sobre essas tábuas. Essas tábuas guardadas lá na arca foram uma segunda cópia produzida pelo próprio Deus. Isso mesmo. Lógico que foi. Moisés fez as tábuas, Só que Deus esculpiu novamente os 10 mandamentos. Nessas 2 tábuas que estavam onde? Dentro da arca. Lembrando que Deus ouviu a intercessão de Moisés e tratou com misericórdia os israelitas que haviam quebrado a aliança, ou seja,
Lógico que, literalmente, quem quebrou a aliança ali, as tábuas da lei, foi Moisés. Mas o povo já havia quebrado a aliança com Deus. Isso mesmo, já havia quebrado a aliança quando estava adorando a quem? O bezerro de ouro. E, depois de ter quebrado, lógico que Moisés orou para que o povo fosse perdoado. E, consequentemente, foram feitas as segundas tábuas. E foi feito pelo mesmo material e tamanho das primeiras. Agora o vaso com maná. Havia dentro dessa Arca da Aliança, também um vaso de ouro onde estava o maná. Originalmente, quando o maná ficava de um dia para o outro, ele apodrecia. Porém, este maná contido na Arca da Aliança não sofria qualquer tipo de deteriorização. Isso mesmo, ele não deteriorava, ele não apodrecia este maná que estava dentro da arca. Lembrando também que ocasionava também, quando se recolhia o maná na sexta-feira, por motivo das pessoas não trabalharem no sábado, ele não apodrecia. Mas em circunstâncias normais, se não fosse o dia de sábado, ele apodrecia se fosse guardado para o outro dia. Isso dá para entender muito bem a questão do maná, não dá? E este maná que simboliza a provisão de Deus. Isso mesmo, simboliza a provisão de Deus para o seu povo. Da mesma forma, essa imagem aponta para o Senhor Jesus como o nosso maná celestial, o nosso pão vivo, que nutre e sustenta. O nosso Senhor foi quem disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome. Portanto, coma deste pão e alimenta-se da verdadeira vida. Apesar das diferentes descrições dessas dadas aqui, para sua forma e sabor, né, o nome escolhido para o alimento derivou da pergunta feita para os israelitas. Isso mesmo, o maná. Que era uma forma antiga da pergunta deles: o que é isto? O salmista refere-se ao maná como o cereal do céu, o pão dos anjos, que caiu depois que Deus abriu as portas dos céus. Explicações naturais para este maná, tais como liquém, que cresce em rochas ou granulados expelidos por insetos sobre pés de tamargueiras, são totalmente inadequadas para esclarecer a presença do maná no chão sob o orvalho em quantidade suficiente para cada dia, exceto no sábado. Lembrando aí, ó. Durante 40 anos seguintes, para satisfazer a necessidade de cada família, o maná foi produzido sobrenaturalmente e era conservado sobrenaturalmente durante o sábado. Deu para entender? Na verdade, é algo vindo de Deus mesmo, porque nos outros dias ele apodrecia, se ele fosse guardado de um dia para o outro. Mas no sábado, ele estava ali bom para o uso. Providências foram tomadas para que a dádiva, né, do maná fosse lembrado. Por isso mesmo estava ali dentro da arca. Quando o tabernáculo foi construído, o pote de maná foi colocado dentro da arca. As gerações futuras seriam lembradas quando iam prestar culto da fidelidade do Senhor, do cuidado pelo seu povo. Hebreus capítulo 9, versículo 4. Este é um símbolo de Jesus, que é o verdadeiro pão da vida. O próprio Jesus disse: não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. João capítulo 6, versículo 32 ao versículo 33. Meus irmãos, quando houve a rebelião contra Arão, aquela rebelião promovida por Coré, isso mesmo, ele que se levantou achando que seria uma panelinha, né? Moisés escolhendo ali o sumo sacerdote, mas Deus lá de cima não deixa passar nada. O que ele fez? Ele mandou Moisés apanhar 12 varas e escrever o nome de cada tribo em cada uma delas. Entretanto, concernente à vara da tribo de Levi, o nome que deveria ser escrito era o de Arão. O que acontece é o seguinte: eles deixaram, né, guardado ali, reservado aquelas varas, e pela manhã, diferentemente das outras varas, a de Arão havia florescido. Isso mesmo.
Ele havia florescido. E o chefe das outras tribos tiveram que reconhecer a escolha de Arão como ungido de Deus para exercer o sacerdócio de Israel. Essa vara serviria de memória ao povo de Israel quando a escolha de Deus ao ministério sacerdotal. Esse milagre mostra com clareza que o Altíssimo é quem designa os seus ministros para uma grande obra. Ele é o dono de tudo e age segundo o seu maravilhoso propósito. O que devemos colocar em mente aqui é o seguinte, meus irmãos. Por mais que tentamos, por mais que queremos, a escolha é de Deus. Você pode ser esforçado, mas se Deus não te designou para tal tarefa que você está ali almejando, se Ele não te designou para isso, não tem como. Só vai aquela pessoa que Deus colocou para fazer aquela obra. É isso que temos que deixar bem claro em nossas mentes. Olhe bem, voltando ali ao assunto. Essas varas de madeira deveriam conter nomes. Isso mesmo, das 12 tribos. Sendo que a tribo de Levi é substituída pelo nome de Arão. Deus já havia afirmado que o bordão do homem que ele escolhera iria florescer. Está escrito lá em Números capítulo 17, versículo 5. O bordão, ou seja, o cajado, a vara de Arão, não apenas floresceu, mas também produziu amêndoas maduras. Olha que interessante, amêndoas maduras. Desse modo, Deus excedeu as exigências do teste, para que não houvesse nenhuma dúvida de fato que Arão havia sido escolhido para ser o sumo sacerdote. O bordão, ou seja, a vara de Arão que floresceu e produziu fruto, foi guardado como indicação da escolha de Deus a fim de calar permanentemente a murmuração dos israelitas. Desses israelitas que eram rebeldes. Isso mesmo. Quando você se levanta contra o escolhido de Deus, você está sendo rebelde. Essa é a realidade. Pois bem, em sua providência, Deus que orquestra cada acontecimento da vida, mesmo o sofrimento, a tentação e o pecado, para trazer tanto benefícios passageiros como eternos. É Ele que faz o projeto. O florescimento da vara de Arão foi uma resposta inquestionável. Não tinha como questionar. O povo não poderia questionar a autoridade dele. A autoridade diante deles. Porque foi Deus que colocou. Então o que acontece é o seguinte. Querendo você não, gostando ou não. Se foi colocado um pastor lá na sua igreja, você gostando dele ou não. Foi Deus que colocou. Isso mesmo. Querendo você ou não. Aquela pessoa que foi colocada lá como líder do ciclo de oração. Querendo ou não, foi Deus que colocou. Isso mesmo. É Deus quem instituiu autoridades. Romanos capítulo 13, versículo 1, diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Vamos de novo. É Deus quem nos ordena obedecer-lhes. 1 Pedro capítulo 2, versículo 13 ao versículo 15. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer ao rei ou soberano, quer às autoridades como enviadas por ele, tanto para o castigo dos malfeitores, como para o louvor dos que praticam o bem, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais amadurecer a ignorância dos insensatos. Vamos mais um pouquinho? Quem resiste à autoridade resiste a Deus e atrai sobre si condenação. Isso mesmo. Romanos capítulo 2, capítulo 13, versículo 2. Isso mesmo. Vamos aqui dar uma lida aqui para vocês entenderem. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si a mesma condenação. Vamos mais um pouquinho? E se quisermos obedecer a Deus, devemos estar dispostos a obedecer àqueles que por ele foram instituídos. A presença da vara, meus irmãos, de Arão na arca, é adequada uma vez que Jesus serve como nosso sumo sacerdote.
como o nosso sumo sacerdote Jesus se aproximou de Deus, em nosso nome ofereceu um sacrifício de sangue para expiar os nossos pecados. Lembrando, foi instituído por ele. E essa vara ali representa o quê? Ela representa quem? Jesus, o nosso sumo sacerdote. Amém? Nessa lição, meus irmãos, nós vimos que a Arca da Aliança, que era um grande símbolo da presença de Deus entre o seu povo. E que nos aponta para uma obra completa de Jesus Cristo, para a sua igreja. Só que nesses últimos dias o Senhor nos deixou o Consolador. E não precisamos mais carregar uma arca para desfrutar da presença de Deus. Mas por quê? Porque o Espírito Santo habita em nosso meio. Isso mesmo. A Arca da Aliança servia para lembrar como o povo de Deus estava presente entre eles. A arca em si não tinha poder nenhum. No entanto, ela apontava para a pureza de Deus. E quem tocasse nela, como já falamos aqui, sobre usar. Quem tocasse indevidamente morria. Nada imperfeito pode entrar na presença de Deus. Apenas quem foi purificado de seus pecados pode se aproximar de Deus. Quando os israelitas pensavam na arca, lembravam de Deus, de sua glória, de seus mandamentos e de sua provisão. Enquanto os israelitas provavelmente não entenderam o propósito de todas as instruções, o objetivo de Deus foi revelado mais tarde na vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Ou seja, em Cristo você e eu somos morada de Deus. O Senhor desejou habitar dentro de cada um de nós. Vamos ler o que Jeremias disse lá no capítulo 15, versículo 16 do seu livro. Achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração. Porque pelo seu nome sou chamado, ó Senhor Deus dos exércitos. Amém, meus irmãos? Assim eu encerro mais uma videoaula e agradeço a cada um de vocês que estão aí participando conosco, assistindo as videoaulas, e agradeço a cada um de vocês que continuem aí, ó. E não se esqueça, né, de compartilhar esse vídeo aí. Compartilhe nossos vídeos nas redes sociais como Facebook, Instagram. Isso vai estar ajudando a novas pessoas que estarão aí, né, se voltando a Cristo com essa palavra que foi pregada aqui, que foi falada, que foi estudada nesta presente lição. Que Deus abençoe a cada um dos meus irmãos. Graça e paz. Fiquem com Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo.